Senhor, igreja, amém? Você que pode abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 16. Mateus capítulo 6, versículo 16. Gente, nós já estamos na aula 15. Módulo é ministério. Estamos nas disciplinas espirituais, né? Nós já falamos do devocional, já falamos da adoração e louvor, já falamos de oração. Agora vamos falar do jejum, amém? Amém. Mateus capítulo 6, versículo 16 diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Amém? O jejum é uma prática poderosa e transformadora que nos conecta com Deus de maneira profunda. Jesus não apenas ensinou como jejuar, mas também demonstrou com sua própria vida que o jejum é essencial para a busca espiritual. Nesse estudo vamos explorar o que é o jejum, seus propósitos, tipos e benefícios para que possamos praticá-los de forma bíblica e eficaz, né? Em primeiro lugar, por que jejuar? Por que nós devemos jejuar? Por que precisamos jejuar, né? Apesar de não haver um mandamento explícito no Novo Testamento para jejuar, há uma clara expectativa divina. Isso é evidenciado pelas palavras de Jesus que nós acabamos de ler. Não existe um mandamento: vocês devem jejuar de tal e tal período, vocês devem jejuar de tal e tal forma. No Antigo Testamento nós tínhamos o dia do jejum, né, que era o dia da expiação. Muitos ainda fazem hoje o Yom Kippur. Ele era obrigatório, quem não fizesse era extirpado do povo, né? Mas no Novo Testamento não existe um dia do jejum, não existe um mandamento para a gente jejuar. Então muitas pessoas não jejuam e aconselham as pessoas a não jejuar. Dizem que o jejum não existe mais na Nova Aliança, mas isso daí é um erro, né? Porque não faz sentido Jesus ensinar. Primeiramente ele diz, né, quando vocês jejuarem. Ele não diz se vocês jejuarem. Ele não dá essa possibilidade de não jejuar. Quando? Então existe essa expectativa. E outra, ele fala, não jejuem como os hipócritas, lave o seu rosto, unja a sua cabeça. Então não faz sentido você ensinar alguém como fazer algo que você não quer que essa pessoa faça. Então, sim, na Nova Aliança nós devemos jejuar. Jesus também ele diz, né, perguntam para ele, né, os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, mas por que os seus discípulos não jejuam? Então ele diz, vocês não podem jejuar enquanto o noivo ainda está na festa, né? Então quando o noivo for tirado, vocês jejuarão. Então o jejum ele é para a Nova Aliança, sim. Então Mateus 6, né, ele indica, né, que existe essa expectativa de Jesus para que nós jejuemos. Ele nos ensina como, e ele também nos dá o exemplo, né? Jesus em seu ministério ele jejuou, né, 40 dias no deserto, está lá em Mateus 4. Após ele ser batizado, né, ele foi tocado pelo Espírito Santo, os céus abriu. Eis meu filho amado que me compraz, o Espírito guiou até o deserto para que ele jejuasse. Então ele também nos deu o exemplo, né? E qual que é o propósito do jejum? Qual que é o propósito principal do jejum? O jejum tem como principal propósito nos aproximar de Deus. Ele não é um ato para barganhar ou negociar com Deus, mas para buscar comunhão com Ele, né? A princípio, nós devemos jejuar para ter mais intimidade com Deus, para ter mais sensibilidade com Deus. Esse é o propósito principal. Existem outros propósitos secundários? Existem, mas o principal é ter a presença de Deus, né? Exemplo bíblico está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 3, que diz, né, que ele, com orações, com jejuns, com humilhação da sua alma, ele estava buscando a Deus. Amém? Segundo lugar, também podemos dizer que a humilhação e dependência de Deus, né? Nós nos rendermos a Deus, né? Ao jejum, nós estarmos matando a nossa carne, né?
Para podermos estar mais sensíveis a Deus, né? Reconhecer que dependemos completamente de Deus para todas as coisas. Então, o jejum ele é o quê? Você dizer, meu corpo precisa de alimento. Meu corpo precisa de alimento, mas eu, sendo um ser espiritual que tem a vida de Deus, que tem o sopro de Deus, eu preciso mais de Deus do que do alimento. Então eu posso me abster de alimento. E Davi diz, né? Eu humilhei a minha alma com jejum, né? Salmo 35, versículo 13. Também para a sensibilidade espiritual, né? Porque nós somos um ser tripartido, né? Ou tricotômico, corpo, alma e espírito. A alma milita contra a carne milita contra o espírito contra a carne, como diz Paulo, e então essa guerra interior que nós temos dentro de nós para termos, né, com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com a nossa vida, nós combatemos com o jejum também, com o jejum. A Bíblia diz, né, que a palavra ela é como uma espada de dois gumes, capaz de separar junto as medulas, alma e espírito. Mas a carne a gente mata com o jejum. A palavra ela ajuda a gente a discernir o nosso pensamento do nosso espírito, a nossa alma do espírito. Mas a carne a gente mata com o jejum. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, a gente vê a igreja, né, de Antioquia jejuando para ter um discernimento espiritual sobre como enviar os missionários, que no caso eram Paulo, né, e Barnabé, os apóstolos, né? O jejum também nós podemos ter ele como essa disciplina para batalhas espirituais, né? O jejum nos ajuda a enfrentar tentações, né? Resistir ao maligno. Jesus, ele resistiu a Satanás no deserto após o quê? Jejuar 40 dias. Então o jejum ele tem essa capacidade de nos ajudar a vencer tentações, a vencer batalhas espirituais. Amém? Como esses são os propósitos primários, né? Como propósitos secundários, nós podemos ter propósitos secundários. Você vai abrir um propósito de jejum, primeiramente, buscar a Deus. Segundo lugar, você acrescenta os segundos propósitos. Como eles, exemplo, arrependimento e confissão de pecado. Pecou? Vai lá, abre o jejum do Senhor. Pequei, quero matar minha carne para não pecar mais. Um bom. E também existe o jejum de consagração, que eu costumo dizer que ele é melhor do que o jejum de arrependimento. Porque quando a gente faz o jejum de consagração, a gente já está se consagrando para não pecar. Mas também nós somos falhos, somos humanos. Pecou, abre o jejum, se arrepende, confessa o seu pecado diante de Deus e abre esse jejum para te ajudar a não pecar mais, né? O sangue de Jesus que nos lava, né? Mas o jejum, né, que o próprio Jesus nos ensinou a jejuar, nos ajuda, né? Um exemplo bíblico a gente vê, né, os ninivitas, né, jejuaram ao ouvir a pregação de Jonas, né? Em 40 dias Nínive será subvertida, né? Então eles se arrependeram, eles jejuaram para que aquilo não viesse, né? Também temos o jejum de intercessão, né? Temos o exemplo bíblico de Esther pelo seu povo. O povo saiu uma lei, né? Um decreto do rei que o povo iria morrer, iria perecer. E Esther abriu um jejum, né? 3 dias sem comer nem beber. Aquele jejum foi ela e o povo todo judeu fizeram esse jejum. E a intervenção veio, né? Jejum como renovação espiritual, né? A Bíblia diz, né, muito citado, né, Joel capítulo 2, tem a questão do derramar do Espírito, e tudo isso fala que o povo jejuará naquela época, né? Então, o grande derramar, tanto na época de Joel, que se cumpriu em Atos, mas é uma profecia de múltipla referência, que também tem um último derramar, virá numa época em que o povo jejua. Amém? Então, derramar do Espírito dentro de muita gente. Você pode ver muitos testemunhos de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que são usados pelo Espírito Santo. Você pode ver que essa pessoa tem uma vida de jejum. E preparação para grandes decisões também, né? A igreja jejuou antes de enviar Paulo e Barnabé, Atos capítulo 13. Jesus também, né, jejuou, né, antes de começar seu ministério, né? E fortalecimento espiritual também, o jejum. Amém? Amém.
Antes de falar, né, a gente fala muito do jejum, o que ele é importante também dizer o que o jejum não é. Muitas pessoas confundem algumas práticas com jejum. O que jejum não é? O que não é jejum? A abstinência de outras coisas não é jejum. O que seria isso? Tá? Se nós formos pegar a palavra jejum, tanto no grego quanto no hebraico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as palavras conotam não comer, não comer. O jejum primário é isso, não comer. É relacionado a alimento, ao alimento natural, amém? O jejum ele é relacionado a isso. Mas eu estou fazendo jejum de televisão, eu estou fazendo jejum de celular, eu estou fazendo jejum, eu sou viciado em tal coisa, estou fazendo jejum. Na verdade, isso daí é mais um livramento do que o jejum. Na verdade, a gente pode considerar isso um voto, né? Tinha uns votos, né? Voto de Nazireu, eu não vou cortar meu cabelo, eu não vou tomar vinho, eu não vou fazer isso. É mais um voto. Então, mas eu quero fazer o jejum de alimento, mais isso. É pecado? Não, é um complemento ao jejum. Mas eu quero fazer um jejum só disso, só de televisão? Não é jejum. Mas você pode falar que é um voto, não é um jejum. Amém? E são práticas boas. Você se abster de entretenimento, se abster de todas essas coisas, mas também, se você quer considerar um jejum, é bom se abster de alimentos também. Segundo lugar, deveria ter colocado em primeiro: jejum sem oração não é jejum. Sem oração não é jejum. Costumamos dizer que, gosto de ver os estudos da Valnice Milhones, mulher de Deus, ela fala que são irmãos gêmeos, né? A oração é a irmã gêmea do jejum, caminham juntos. Jejum sem oração não é jejum, é dieta. É para emagrecer só. Amém? Então tem que ter oração. Então muita gente fala, eu estou fazendo um jejum de entretenimento. Eu estou comendo, mas eu não estou comendo, mas eu estou me entretendo. Então, se você não está orando, se você não está buscando a Deus, é mais uma dieta do que um jejum. Jejum com motivações erradas, tá? Jejum por barganha. Eu vou jejuar para ter o meu carro próprio, eu vou jejuar para ter a minha casa própria, eu vou jejuar para ter... Existe essa questão de bênçãos que vêm por consequência do nosso jejum. Mas o propósito do jejum é buscar a Deus. Buscar a Deus. Deus nos abençoa? Nos abençoa, claro. Mas não devemos ser avarentos, não devemos ter o coração nisso. Então eu vou jejuar para receber algo em troca. Isso não é jejum. Isso é feitiçaria. Porque você está fazendo um feitiço, está fazendo uma amarração ali para receber algo. Entendeu? Deus ele repreende Israel. Em Isaías, se eu não me engano, no capítulo 58, ele diz: eu não receberei o jejum de vocês. Eu não receberei. Não receberei os seus votos, não receberei os seus sacrifícios. Porque o povo está fazendo por interesse próprio. Amém? A oração também, né? Oração só por fazer é feitiçaria. O próprio Tiago diz, né? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Porque não sabem pedir, depois diz porque pedem mal. E o que é pedir mal? Porque pedem para os seus próprios interesses. Amém? Quais são os tipos de jejum? Nós podemos considerar 3 ou 4 tipos de jejum. Eu poderia até acrescentar um 5º tipo de jejum, mas vamos focar nos 3 ou 4. Em primeiro lugar, jejum normal. O que seria o jejum normal? O jejum normal é a abstinência de alimentos sólidos, mas não de líquidos. Você não come, mas você bebe água. Você pode tomar um café sem açúcar, um chá sem açúcar também. Quem faz jejum prolongado, mais de um dia, 3, 4, às vezes a água amarga, então a pessoa espreme um limãozinho, coloca alguma coisa sem açúcar, sem nenhum valor nutricional, sem que esteja... Então é válido. Isso é conhecido como jejum normal, né? Nós podemos ver Jesus, né, no deserto. A Bíblia diz que ele não comeu, não diz que ele não bebeu. Diz que no final do jejum ele teve fome, não diz que ele teve sede. Então tudo indica que ele fez um jejum de 40 dias só de alimento, só de alimento, bebendo água ou algum líquido. E esse é o considerado jejum normal. Amém?
Temos em segundo lugar o jejum parcial. Jejum parcial. O que seria o jejum parcial? Você se abstém de alguns tipos de alimento, conhecido como o jejum de Daniel, né? Nós podemos ver 2 jejuns de Daniel, né? O primeiro que ele fez com seus amigos, são 10 dias, né? Sem os manjares do rei, e o segundo de 21 dias. É um jejum que você se abstém de alguns determinados alimentos. Normalmente é mais por desintoxicação, né, que eles fazem, né? Ele não queria se contaminar com os manjares da Babilônia, então é um jejum parcial. Muito válido também o jejum, esse jejum que nós conhecemos como o jejum de Daniel, mas vamos dizer, mais teoricamente seria chamado de jejum parcial. Em terceiro lugar, podemos considerar o jejum absoluto ou o jejum total, né? Que seria o jejum tanto de alimentos quanto de água. Você não ingere nada. Esse jejum, ele não é aconselhável fazer prolongado. Temos de 1 dia, 2 dias, no máximo 3. Mais de 3 dias você pode ter complicações no seu corpo. Amém? Temos de exemplo Esther, né? E os judeus, né, que fizeram esse jejum total sobre aquele propósito de livramento. E também podemos ter, né, os 3 principais são esses, também podemos considerar o jejum sobrenatural. O que seria o jejum sobrenatural? É o jejum sustentado por Deus. Por que um jejum sobrenatural sustentado por Deus? Podemos ter o exemplo de Moisés, quando ele subiu ao monte para receber a lei, e passou 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber. Isso sobrenaturalmente, porque ele estava na presença de Deus. Né? Até que ele desceu com o rosto brilhando, que as pessoas nem conseguiam olhar para a face dele, ele tinha que colocar um véu. É um jejum sobrenatural. Consideram também a caminhada de Elias um jejum sobrenatural, mas diz que o anjo deu um alimento para ele, né? Então que ele não comeu nem bebeu por 40 dias, né? Mas foi um alimento sobrenatural que ele recebeu. Isso é considerado um jejum sobrenatural. Muitas pessoas acham que o jejum de Jesus foi um jejum sobrenatural, mas o jejum de 40 dias ele é totalmente possível. Muita gente até passa de 40 dias. Uma curiosidade, tem uma igreja, ela é da linhagem da Assembleia de Deus, lá na Coreia do Sul. O pastor ele é muito famoso, o pastor David Cho, ele tem até um livro muito bom, Quarta Dimensão. E nessa igreja eles têm um monte lá, né? E é considerado um monte de oração. Lá nessa igreja, né, lá nesse monte, tem placas lá, proibido jejuar mais de 40 dias, porque o povo lá, se deixar, eles jejuam mais de 40 dias só na água. Amém? Então, é bem interessante essa informação. Podemos também ver a questão da frequência, da duração do jejum. O jejum, nós temos na Bíblia, jejum de 1 dia, que era o dia da expiação. Temos jejum de 3 dias, né? Esther e judeus, né? Também podemos ver esse jejum, o jejum de Saulo, né? Ele, após ter um encontro com Jesus, diz que ele ficou cego e ficou sem comer, sem beber 3 dias, até que ele teve um encontro com Ananias, né? Temos jejum de 7 dias na Bíblia, né? O povo de Israel, após a morte de Saul e de Jonatas, eles jejuaram 7 dias. 1 Samuel capítulo 31 está lá. Temos jejum de 10 dias, né? Daniel e seus amigos. Temos jejum de 21 dias de Daniel também. Jejum de 40 dias, né? Jesus no deserto, Moisés, Elias. Então são os tempos de jejum. Existe uma regra? Tem que ser de 1 dia, tem que ser de 2 dias, tem que ser de 3 dias, tem que ser de 7? Não. Costumamos dizer que jejum é íntimo, você e Deus. Seu jejum, suas regras. Se você vai fazer parcial, se você vai fazer total, se você vai fazer o jejum normal, se você vai fazer de 1, de 10, se você vai fazer de horas. Quem não tem costume, né, de jejuar, vamos começar com o jejum parcial, né, que não é cortar todos os alimentos, ou começar com o jejum de horas. Você pula uma refeição, pula 2 refeições, pula 3, para começar a jejuar. E os benefícios do jejum? Nós temos benefícios sobrenaturais, benefícios espirituais, mas nós também temos benefícios físicos, né? Em primeiro lugar, desintoxicação.
nós nos alimentamos de muita porcaria. Nós tomamos refrigerante, muito açúcar, muito carboidrato, muita comida processada, muita comida ruim. E o jejum ajuda nisso, na desintoxicação. Não é à toa que muitas das vezes nós sentimos dor de cabeça, nós sentimos tontura, sentimos náusea. É isso, é desintoxicação. Você não vai morrer por causa de um jejum, mas o seu corpo sente a desintoxicação. Melhora do metabolismo, né? Clareza mental. Dizem que o nosso corpo ele consome energia, né? Nosso cérebro precisa de bastante energia, mas o nosso estômago, nosso intestino, nosso sistema digestivo, ele consome muito enquanto nós estamos nos alimentando e digerindo. Então, quando a pessoa está em jejum, essa energia sobra para o raciocínio. Amém? E temos também benefícios espirituais, né? Glória a Deus. Fortalecimento da fé, né? Quando nós jejuamos, estamos mais conectados com Deus. E isso aumenta a nossa fé, nós estamos mais sensíveis ao sobrenatural. Quebra de cativeiros, né? Muitas vezes o jejum é usado como ferramenta de libertação espiritual, né? Jesus mesmo disse, né? Esta casta de demônio não pode ser expelida senão por jejum e oração. Vemos libertação, né? do povo de Israel, né? Temos também revelações de Deus, né? Daniel teve visões, né? Teve revelação. O anjo chegou até Daniel através só para dar resposta do jejum dele, né? Daniel capítulo 10, né? Josafá, né? Venceu batalhas, né? Estava em um aflito, estava cercado, né? Pelos exércitos, né? E jejuou e Deus deu esse livramento, né? Através do jejum. Esther teve o livramento com o povo, né? Então o jejum, irmãos, quando ele é feito de forma bíblica, né, com o coração correto, é uma prática transformadora. Ele nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus e manifesta a sua glória em nossas vidas. Amém? Amém. Essa é a aula de hoje.